gente que frequenta a casa espírita, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a gente não tem noção do que acontece no ambiente da casa espírita, porque os espíritos estão trabalhando. Todos nós que chegamos à casa, e não por acaso, estamos aqui por algum motivo justo, né? Para sair da nossa casa depois de um dia de trabalho, a gente vem à casa espírita buscando auxílio, orientação, proteção, saúde. Então a gente não tem essa noção de como os espíritos trabalham, das ocorrências na casa espírita. E toda vez que a gente penetra a casa espírita, provavelmente nós estamos trazendo com nós os nossos companheirinhos que convivem com a gente do dia a dia. Aqueles que nos inspiram ao bem, que nos auxiliam, mas também aqueles que estão ligados a nós pelos fios tenuíssimos do passado. E muitos desses espíritos nos causam alguns problemas, algumas dificuldades por causa da nossa invigilância no dia a dia. Então, quando a gente chega à casa espírita, e eu sempre falo muito isso, a casa espírita é um ótimo lugar para passear, porque a gente vai encontrar um ambiente tranquilo, agradável, os amigos espirituais trabalhando, os amigos encarnados também trabalhando, né? E o centro espírita, ele é uma escola, ao mesmo tempo, ele é um hospital de almas. Então, quando nós penetrarmos o ambiente da casa espírita, a gente acalmar o coração, procurar estar na sintonia do nosso anjo da guarda, dos espíritos amigos, manter a nossa mente próxima da harmonia, da paz, da alegria e em prece. Porque quando nós estamos aqui, os espíritos estão trabalhando. Aqueles amiguinhos que vieram com a gente do trabalho, de casa, do dia a dia, assim como nós, eles também são atendidos. Desdobrados nós do corpo físico, assim como eles também, são atendidos, são acolhidos, são orientados. Percebe? Então é importante que a gente tenha essa noção, porque não existe milagre. As pessoas normalmente frequentam a casa espírita e acham que os espíritos vão fazer um milagre, e esse milagre não acontece. Porque o grande milagre da vida chama-se trabalho em favor de nós mesmos e em favor do próximo. Então, estar na casa espírita é uma oportunidade inimaginável para nós. E ela é extremamente importante. Eu, fundador de casa espírita, toda vez que eu vou à casa espírita, eu normalmente gosto de chegar antes. Eu moro em Lagoa Santa, eu cheguei aqui às 7h pouco. Exatamente para quê? Para ficar no ambiente. É um privilégio você ficar num ambiente aonde tem gente trabalhando, tem gente fazendo tratamento espiritual e você está tendo uma oportunidade. Então eu estava sentado aqui falando com o meu amigo espiritual. Aproveita, porque minha turma é grande, me ajuda, me auxilia, porque nós não temos privilégios. Quem vê a gente fazendo tarefa na casa espírita, acha que a gente é privilegiado. Quem vê o presidente, o secretário, o passista trabalhando, acha que nós somos privilegiados. Às vezes, muito pelo contrário, nós somos os mais devedores, é por isso que nós estamos aqui. Então, é essa oportunidade. E tem um detalhe. Dezenas de milhões de pessoas gostariam de estar no nosso lugar na casa espírita e não podem. E não receberam essa oportunidade e não tiveram, isso é muito importante, não tiveram
consentimento da espiritualidade superior para penetrar o ambiente espírita. Porque nem todos aqueles que desejam, que querem, têm condições de frequentar a casa espírita. Nós estamos falando isso e nós estamos relembrando de passagem dos espíritos nas colônias espirituais. Por exemplo, no nosso lar, onde trabalhadores da colônia espiritual saem da colônia para fazer o culto do Evangelho com espíritos que não tinham condições de serem acolhidos na colônia espiritual, por exemplo, no nosso lar. Eram espíritos que estavam em volta do nosso lar, em situação muito difícil, principalmente em condição mental desequilibrada, que não poderiam frequentar ali, não poderiam ser nem acolhidos no nosso lar. O que a espiritualidade fazia? O que a espiritualidade faz? Ela tem equipes de trabalhadores que saem da colônia regularmente e vão atendendo esses espíritos, vão acolhendo esses espíritos, vão tratando esses espíritos, para que, no momento em que eles se encontrarem bem, tranquilos e em paz, eles possam ser recolhidos para dentro da colônia. Em situações extremas, muitos desses espíritos desequilibrados, quando recolhidos, são levados para alas especiais dentro da colônia. Muitos passam anos dormindo em macas e sonhando, tendo pesadelos com dificuldades que tiveram no passado. Vocês imaginam, por exemplo, um espírito que assassinou várias pessoas. É uma prova muito difícil, é um débito muito difícil. Mentalmente e espiritualmente ele fica extremamente desequilibrado. Muitas das vezes com a presença desses espíritos que se tornaram obsessores. Muitas das vezes ainda com aquele mesmo sentimento que ele carregava. Por exemplo, sentimento de ódio, de raiva, de mágoa. E os espíritos nos falam, é claro que isso aqui não serve para vocês, que o pior sentimento que uma pessoa pode ter chama-se ódio, raiva, mágoa. Claro que vocês que já são espíritas não tem mais esse sentimento. Já, não é verdade? Quando nós desencarnamos, esse sentimento nós o carregamos. E só para vocês terem uma ideia, no mundo espiritual, o ódio, por exemplo, ele fede, ele tem cheiro, ele tem cor. É preocupante, não é? Então, o ódio, ele tem cor, ele tem cheiro, ele fede, ele tem um mau odor. Então, como que a espiritualidade vai saber qual é a nossa condição? Por exemplo, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. Por isso que a espiritualidade fala com a gente, não existe milagre. Ninguém se transforma em anjo só porque morreu, só porque desencarnou. Porque, na verdade, gente, é o contrário. Morrer é encontrar-se consigo mesmo. Essa aqui é a prova para nós. Porque nós vivemos no corpo físico e muitas das vezes, ou a maioria das vezes, nós não nos reconhecemos. Quer ter uma ideia? A gente pensa uma coisa, sente outra e faz outra totalmente diferente. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, muitas das vezes a gente vive na periferia espiritual da nossa própria existência. Quando nós desencarnamos, o corpo físico
vai se transformar em uma outra matéria, vai se decompor, e o Espírito vai se revelar. E é aí que o Espírito Emmanuel fala com a gente, que muitas das vezes, dezenas de milhares de pessoas deixam o corpo físico todos os dias e em condições muito diferentes, mas que quando deixam o corpo físico, muitos são irreconhecíveis quando desencarnam. Porque tem um corpo espiritual, tem um perispírito tão degradado, tem uma mente tão desequilibrada, que são irreconhecíveis. São raríssimas as pessoas que desencarnam em condição de equilíbrio mental, de equilíbrio moral. E é por isso que nós precisamos, em frequentando o templo religioso, seja qual seja, principalmente a casa espírita, ter essa noção da oportunidade que nós estamos recebendo, para que a gente possa trabalhar em favor de nós mesmos, fazendo um esforço para nos tornarmos pessoas melhores. Por quê? Porque é como os Espíritos nos dizem, todos nós que estamos aqui, todas as pessoas que frequentam templos religiosos, todas as pessoas que de alguma forma têm acesso à Bíblia, a um livro espírita, não é? A um livro de cunho religioso, todas essas pessoas têm noção da espiritualidade superior, têm noção de Deus, de Jesus, todas têm noção. Todas as pessoas que frequentam a casa espírita têm essa noção. A maioria das pessoas que frequentam, ou 100% da massa que frequenta a casa espírita, o templo religioso, elas dizem acreditar em Deus. Isso é normal. Mas esse não é o problema. O problema é que só acreditar, gente, não basta. Só botar o joelho no chão, só acender a vela, só fazer a prece, isso não é o suficiente. Não é o suficiente frequentar a reunião pública no centro espírita. Não é o suficiente tomar passe, fazer tratamento espiritual. Isso não é o suficiente. Porque no plano espiritual, nas regiões umbralinas, nas regiões trevosas, nos abismos, existem milhões de pessoas que também faziam isso. Percebe? Que também faziam isso. Mas que não tinham um comportamento adequado no meio em que viviam. Porque o que vai contar para nós não é o tempo que você frequentou o centro espírita. É o que você fez com a riqueza espiritual que você recebeu. Querem ter um exemplo? Quem aqui não sabe quando está fazendo mal? A gente pode levantar a mão. Porque às vezes nós temos alguém aqui que não sabe quando está fazendo mal para as pessoas. Vocês concordam? Mas faz o mal. E aí vem na casa espírita de noite. Aí vai no templo religioso no domingo, no sábado. Aí entra na sala de passe, toma passe. O que vocês acham? Como que fica a nossa situação? É meio esquisito, não é? Olha, de dia eu bato em alguém, de noite eu vou na casa espírita e resolvo o meu problema. Acabou, gente. As pessoas acham que isso é conto da carochinha. Então, olha só. Se nós abrirmos o Evangelho no início, o primeiro ensinamento, dos primeiros ensinamentos de Jesus, a lei de amor e a reencarnação.
a continuidade da vida fora do corpo físico. Quem aqui não acredita que a vida continua após a morte do corpo físico? Nós temos muitos espíritas, inclusive médicos, que trabalham na casa espírita, mas não tem essa certeza exata. Tinha um expositor espírita famoso, ele viajava muito para fazer palestra. Aí um dia ele foi para o lado de sul de Minas, né? E ficou no hotel, né? Para dormir. No outro dia era o dia dele fazer a palestra lá no seminário. E ele, gente, esse negócio de espírito é danado. Eu leio, sei muito, mas eu nunca vi um espírito. Eu acho que estou em dúvida. Isso é um caso verídico. Ele deita, dorme, e quando ele acorda no meio da noite, o que tinha? Um espírito deitado na cama junto com ele, materializado. E aí o espírito virou para ele e falou assim: uai, eu vim aqui exatamente porque você já é espírita há muitos anos e não acredita que os espíritos existem. Sabe por quê, gente? Porque muita gente só acredita se o espírito fizer alguma coisa para ele. Se ele receber alguma benesse. E é muito comum isso. Certas religiões, elas pregam muito a questão da materialização. Percebe? Da promessa. Da doação das coisas. E no espiritismo isso não existe. Então, eu frequento muita casa espírita, eu tenho que ter um bom trabalho, eu tenho que ter um carro bonito, eu tenho que ter dinheiro no banco. Os espíritos vão me dar tudo isso. Ô, gente, seria muito fácil, não seria? Imagina. E eu lembro de uma certa reunião de tratamento com o Dr. Fritz, que uma moça chegou, centenas de pessoas, ela chegou e o Dr. Fritz perguntou para ela o que ela queria dele. Perguntou com aquele sotaque alemão, né? E ela falou: não, Dr. Fritz, eu vim aqui para o senhor dar uma geral em mim. Ele deu um tapa na poupança dela e disse: ô, minha filha, você está no lugar errado. Aqui não é o lugar. Ele disse até: aqui não é o lugar para dar geral. Você veio no lugar errado. Então, quando nós penetramos no ambiente da casa espírita, a gente vem recarregar as nossas baterias, fortalecer o nosso íntimo, o nosso espírito, para a gente dar conta de pagar a conta do condomínio, de viver na Terra, mês a mês. Porque viver na Terra, principalmente nesse período final de transição planetária, não é para amador, não. Se você não for profissional, como diz o cara lá, não entra, não. Porque os desafios são gigantescos. Mas não por acaso. Porque nós somos espíritos inexperientes ainda. Nós precisamos ganhar experiência para evoluirmos. Percebe? Então, por que a gente comete muito erro? É porque a gente ainda não tem experiência. Então, Jesus vem trazer para a gente essa revelação. Ele traz várias revelações, mas essa é importantíssima. Ele vem nos ensinar que a vida continua após a morte do corpo físico. E esse é um grande desafio. Para nós, eu me sinto extremamente desafiado. E me sinto fragilizado com isso. Por quê? Porque eu ainda não tenho na integralidade as condições morais, espirituais, para poder vencer essa dificuldade. Por isso que muita gente tem medo da morte. E é interessante que os espíritos falam uma coisa muito interessante para a gente. Os benfeitores falam com a gente: se a morte para vocês é um problema, a morte para nós é o menor problema que nós temos com vocês. Vocês já imaginaram?
Os espíritos falam que o menor problema que eles têm com a gente é a morte. Sabe por quê, gente? Eu já falei isso aqui, quem teve em alguma palestra minha já ouviu isso. E às vezes a gente repete, às vezes a gente fala, a pessoa não dá importância, ela não consegue assimilar aquilo. Mas vai chegar um momento que essa informação vai te fazer falta. Porque tem um ditado que fala assim, quem sabe pode mais. E é por isso que o Emmanuel fala assim com a gente, faça luz enquanto estás a caminho. Porque vai chegar um momento que você vai estar na escuridão. Se você sabe aonde está o botão para acender a luz, a sua situação é diferente, vocês concordam? Vocês estão em casa, cai uma tempestade, acaba a luz, porque Belo Horizonte, não sei não, mas Lagoa Santa, choveu, a luz acaba. Pode contar, eu estava olhando no meu telefone ali ainda há pouco, olhei, a luz tinha acabado. Só fingir que chove, a luz acaba, ela vai embora. Então é o seguinte, se você conhece a sua casa e acaba a luz de noite, você vai estar tranquilo, você concorda? Você sabe onde tem um botão, você sabe onde tem uma luz de emergência, você sabe onde tem a porta, você sabe tudo. Existem, gente, milhares de pessoas desorientadas pelas ruas no plano espiritual. Milhares. Milhões de espíritos errantes. Espíritos que desencarnaram e encontram-se em situação difícil no mundo espiritual. Porque as pessoas acham o seguinte, eu vou desencarnar e vou para o nosso lar. Gente, existem milhares de colônias espirituais. O nosso lar é apenas uma. Vocês acham que Belo Horizonte, que Minas Gerais, tem uma colônia espiritual? Para esse tantão de gente, são milhares de colônias espirituais. Mas tem milhares de pessoas desencarnadas perdidas nas ruas. Porque é muito interessante, os espíritos falam isso para a gente. A morte é uma linha divisória que é muito tênue. Nós atendemos na casa espírita dezenas de espíritos que não sabem que morreram. E é interessante, porque vocês vão morrer e a maioria não vai saber que morreu. Vocês sabiam disso? Porque as pessoas acham que é só ler o livro espírita e resolver. Não é não, gente. Milhões de pessoas morrem e não sabem que morreram. Espírita, católico, crente, umbandista, macumbeiro, não sabem que estão mortos. Porque eles só sabiam na teoria. Quando chega na prática, leva tempo. Eu conversando com o espírito uma vez na reunião, conversando com o espírito assim, numa reunião de domingo de manhã cedo, de obsessão nossa, e o espírito não falava coisa com coisa, mas era muito inteligente. E eu, um vigilante, virei para o espírito, virei para ele e falei assim, uai, você sabia que você já morreu? Eu quase desencarno o espírito. Eu quase mato o espírito. O espírito virou para mim e falou assim, uai, meu filho, interessante. Devo disso até hoje, isso tem 20 anos. Interessante você falar isso para mim. Eu gostaria de conversar com o morto. O espírito falou isso para mim. Eu gostaria de conversar com o morto. Ele falou assim, você já conversou com algum morto, meu filho? E eu, dirigente da reunião mediúnica. Vocês já imaginaram? Aí o mentor escreveu assim, não, vamos trocar de assunto. Porque se você fala com a pessoa que ela já morreu, você desencarna ela no mundo espiritual. Você mata a pessoa no mundo espiritual. Que é um choque. Isso é uma metáfora, tá, gente? Porque é um choque. Nós temos tanto medo de morrer, não é? E é por isso que Jesus vem e fala com a gente. Traz essa informação para a gente. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Percebe? Porque é isso, gente. Presta atenção nisso. Porque nós vamos desencarnar. Eu tive com a minha mãe esse final de semana e a minha mãe já tá velhinha, né? E ela virou para mim assim, falou comigo assim, eu segurei na mão dela pra gente atravessar a rua, ela virou para mim e falou assim: se eu morrer, meu filho. E a minha mãe é católica, era da Associação de São Vicente de Paula, entendeu? Mas é muito mais espiritualizada do que a gente. Na época que a gente era menino, a turma dessa senhora já de idade, elas eram de dar inveja em nós, os espíritos. Porque elas, sem ter esse conhecimento que a gente tem, elas saíam para fazer novena de casa em casa, longe, e às vezes levava a gente criança para fazer novena. Então isso que a gente faz no centro espírita, com o conhecimento que a gente tem, e olha que a gente espírita acha que a gente está bombando, né? A gente espírita, não, estou bombando, eu sou espírita. É igual os amigos meus falam com a gente assim, os espíritas são top. Por quê? Porque os espíritas dão cesta básica, os espíritas são bonzinhos, os espíritas são isso. Essas senhoras de idade, isso para elas já fazia há muitos anos. E sem conhecimento que a gente tem. Por quê? Porque já eram espíritos mais espiritualizados. Então, quando Jesus traz esse conhecimento para a gente, que é um conhecimento que nos mundos evoluídos, lá isso para eles é beabá. Eles convivem com os espíritos nas faixas vibratórias mais evoluídas naturalmente. Percebe? Nós é que estamos longe ainda dessa realidade. Então, olha só, guardem isso, porque isso é importante. Nós somos espíritos. Nós não somos seres da Terra. Vocês entenderam isso? Tem alguém aqui que não entendeu isso, gente? É melhor vocês aprenderem agora, tá? Porque quando desencarnar, e vai desencarnar, esse conhecimento ele é importante. Imagina, você desencarna, não sabe o que aconteceu com você. Estou contando um negócio assim, do dia a dia. Para nós espíritas que trabalhamos na casa espírita, gente, isso é feijão com arroz, isso é normal, do dia a dia. Isso é como você fazer almoço todo dia. Entendeu? Essa informação que eu estou dando para vocês é como se a gente fizesse essa informação todo dia. As pessoas acham que é miraculoso, que é um negócio fabuloso. Não, gente, isso é comum. Para nós, isso é coisa comum. Não tem nada demais nisso. Só terminar o raciocínio aqui. O que acontece? A pessoa desencarna, você acha que ela desencarnou e vai embora de casa só porque ela desencarnou hoje? Vocês acham? Vocês entenderam? Às vezes a gente chega na casa de uma pessoa que tem um espírito que desencarnado, que já desencarnou há 10 anos, ele continua frequentando a casa. Ele continua comendo com você, ele continua fazendo sexo com a esposa, ele continua com as mesmas preocupações. Gente, o mote da espiritualidade para nós hoje não é você ser religioso. Não é você frequentar a casa espírita, toda reunião pública, tomar passe. Não é frequentar o templo religioso o tempo inteiro e achar que isso resolve. Está muito na moda, às vezes a gente vê o sujeito sair para o templo religioso com a Bíblia debaixo do braço, ou com o Evangelho segundo o Espiritismo debaixo do braço, e fala assim, nossa, mas aquele espírito, aquela pessoa é top, é religiosa, aquela já está no céu. Né? Aliás, o céu é uma metáfora, tá, gente? Não fica achando que vocês vão morrer, vão desencarnar e vai, para o céu. O céu é aqui na terra mesmo, viu? Vocês vão se preparando. Gente, a espiritualidade não quer que a gente seja religioso. Os espíritos querem que a gente seja espiritualizado. Percebe? Nós precisamos nos espiritualizarmos. Nós precisamos nos evangelizarmos. Não é? Evangelizarmos.
espiritualizarmos. Porque uma pessoa espiritualizada, ela tem noção de bondade. Ela tem noção de moralidade. Ela tem noção de espaço. Ela tem noção de responsabilidade. Ela sabe o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve fazer. A pessoa espiritualizada, o espírito espiritualizado, ele é um homem de bem. Ele é uma pessoa de bem. Aonde ele estiver, em qualquer lugar que ele estiver, em qualquer situação que ele estiver, ele jamais vai perder o equilíbrio. Ele jamais vai fazer o mal aos outros. Vocês estão vendo a diferença? Então, quando Jesus escolhe vir para a terra, formar esse mundo e preparar para nos receber, ele já vinha com a responsabilidade de trazer para nós vários conhecimentos, porque nós precisamos desses conhecimentos. Quais são as duas asas de evolução do espírito? O amor e o conhecimento, a ciência, o saber. Percebe? As duas asas de evolução. Olha aqui, eu vou bater nessa parede aqui, ó. Extremamente materializada. Nós estamos em cima de uma outra construção. Se não tivesse um engenheiro para calcular o peso, vocês acreditam que a gente estaria aqui? Gente, qual que é a religião de Deus? É o amor, é o conhecimento. Então, nada de fanatismo religioso, nada de fanatismo político. Percebe? Nós precisamos ter equilíbrio. Porque através desse equilíbrio, nós vamos ter saúde espiritual. E é interessante, olha só. Vocês aprenderam que são espíritos, não aprenderam? Nós somos espíritos. Nós não somos da terra, nós não vamos ficar na terra. O nosso destino final não é a terra. Os espíritos nos falam isso. A terra vai desaparecer com os séculos. Percebe? Significa o quê? Que quando nós vamos reencarnar, nós estamos saindo do nosso ambiente natural, na espiritualidade, para receber um corpo físico na Terra. Então, estar reencarnado, estar na Terra no corpo físico, gente, é estar fora da nossa casa. A nossa casa é no mundo espiritual. Para os espíritos, quem está morto é a gente. Vocês sabiam? Para os espíritos, quem está morto é a gente. Porque nós deixamos o ambiente natural da espiritualidade e reencarnamos. Recebemos um corpo físico. Só para vocês terem uma ideia, no planejamento de reencarnação, tem espírito que desaparece no mundo espiritual. Percebe? Eles fazem lá, os mentores espirituais das colônias, das regiões, eles fazem o planejamento reencarnatório, porque a gente precisa evoluir. A gente evolui desencarnado e evolui encarnado. Encarnado é para a gente passar pelas provas que nós ainda necessitamos. Então tem espírito do lado de lá desencarnado que ele olha para a gente e fala assim: eu nunca vou reencarnar, não vou de jeito nenhum. Mas não vai de jeito nenhum. Isso é igual criança para tomar vacina. Nós que somos pais aqui, lembra de criança quando a gente ia levar para tomar vacina? E não queria de jeito nenhum. O espírito assim: eu também não vou reencarnar, porque ele sabe que reencarnar é adquirir um corpo físico que vai dar problema. Isso é igual comprar carro velho. Vai te dar problema. Percebe? Então imagina você com 100 anos, cheio de problema físico, doente, tomando remédio. Eu tenho um cunhado que ainda toma uns 15 remédios uma vez. Eu falo: não é possível, seu espírito
espetacular, eu não daria conta. Então, quando você deixa a espiritualidade, o seu ambiente natural, a sua família, os seus amigos, você vai reencarnar, vai receber um corpo físico. E é problemático, porque se você reencarna, quando você reencarna, se você não se comporta direitinho, e é isso que a espiritualidade está ensinando aqui, quando você desencarna, o seu corpo espiritual volta cheio de ziquezira, como diz um amigo meu. Você acha que quem desencarnou com câncer volta para o mundo espiritual, ele volta sem o câncer? Claro que não, gente. Se o câncer era uma prova para ele, ele não foi resignado, ele não foi no médico, ele não tratou, ele não seguiu as regras, ele se rebelou contra a doença e contra Deus, quando ele desencarna, ele tem câncer. Você vai ver o corpo espiritual dele. Gente, vocês imaginam aqui, ó, o espírito, o mentor espiritual de uma determinada colônia que todos nós estamos. Aí todo mundo desencarnou, ele vai fazer uma visita na enfermaria lá dos doentes, né? Quando ele olha para a gente, o que vocês acham que ele vai ver? Ele vai ver o nosso corpo espiritual. O nosso corpo espiritual carrega, é a nossa memória. Estou falando uma metáfora, tá, gente? Tudo que nós pensamos e tudo que nós fazemos se transforma em matéria, percebe? E vai ficar registrado na nossa memória. O corpo espiritual é a nossa memória, ele vai contar quem nós fomos no passado. Então, quando a gente vem ao centro espírita, o mentor espiritual que dirige o trabalho, quando ele chega aqui, ele vai dizer, olha, eu já sei qual que é o problema dessa senhora. Ela tem 50 encarnações que ela vem com o mesmo problema que ela não conseguiu superar. Ele lê a sua história. Chico Xavier, ele tinha uma mediunidade e o Chico sofria muito com isso. E o Chico, inclusive, pediu a espiritualidade para tirar essa mediunidade dele. Ele olhava para a pessoa e sabia do que ela ia desencarnar. Você já imaginou o sofrimento? Chico pediu a espiritualidade para suspender essa mediunidade dele. Então, olha só, na Terra, encarnados, nós estamos mortos. Gente, de vez em quando não dá uma saudade de uma coisa que a gente não sabe o quê? De vez em quando eu falo pro meu amigo assim, ó, eu estou querendo ir embora. Se não for da minha responsabilidade, pode me levar. Eu falei, ainda não é o momento. Percebe? A senhora ia perguntar? Como que a gente sabe que desencarnou? Ó, gente, eu adoro ciência. Olha que pergunta fácil que ela fez aqui. É batata. Vamos chamar o Emmanuel para responder. Eu não tenho condição. Como que a gente sabe que a gente desencarnou? Imagina? Parece uma pergunta. É uma pegadinha, não é, gente? Porque parece uma pergunta fácil, né? Quando a gente se vê no caixão, a gente desencarnou, né? Será que é só isso? Não, eu acho que não, porque se o espírito continua, muitos continuam por aí que vivendo normalmente. Vocês estão entendendo o que ela está querendo dizer? Não é isso que eu estou querendo dizer para vocês, é isso que a espiritualidade está querendo dizer para vocês. Não é um processo tão simples. Por isso que nós estamos falando com vocês. A espiritualidade quer que a gente se espiritualize. Porque à medida que o espírito vai avançando em conhecimento, em amor, ele vai se espiritualizando. Percebe? Então a morte para nós não é um problema. A morte para os espíritos evoluídos não é um problema. Porque a maioria das pessoas que desencarnam, gente, que morrem, não se assustem com isso, mas é melhor ficar sabendo agora do que ser surpreendido depois. 99,9% ainda continuam agarradas ao corpo físico. É só vocês avaliarem qual é a condição de vocês. Tem alguém aqui que tem o hábito da maldade? Não. Tem alguém aqui que tem vícios? Não. Tem alguém aqui assim? Não, não tem. Todo mundo que está aqui é anjo, gente.
A gente é tão apegado às coisas materiais, às pessoas, porque aí é que é o nosso problema. Com nós funciona assim, ó, como é que funciona? Das coisas mais simples. Meu marido, minha esposa, meu filho, meu carro, meu trabalho, não é meu? Gente, nós não temos nada. Nada é nosso. Tudo é emprestado pela espiritualidade superior para a gente evoluir. Eu acho que às vezes vocês ficam pensando assim, o expositor está falando, mas é uma bobagem. É tão sem noção. Não parece que é sem noção, gente? Eu estou provocando vocês. Não parece que é bobagem? Não parece que é sem noção? É para vocês verem que essa ainda é a nossa condição de evolução moral e espiritual. Isso é uma realidade. Nos mundos mais evoluídos, os espíritos que vivem nesses mundos não têm os mesmos problemas que a gente, porque eles já passaram por isso, eles já evoluíram. Vocês querem ter uma noção? Às vezes a gente encontra com espírito em reunião, que dirige reunião, por exemplo, que nos relatam que não tem mais o sentimento de raiva. Ora, eu sempre falo com os espíritos, as casas espíritas que eu vou, o pessoal lá também não tem qualquer novidade. Nenhuma. Agora, só para vocês terem outra noção, se a gente pegar o Evangelho, você vai ver ali. Os espíritos falam para a gente que quem ainda sente raiva, que quem ainda alimenta o desejo de vingança, não pode se considerar espírita. É difícil, hein? Não é difícil? Eu estou falando no nosso caso espírita, mas não pode se considerar cristão. É difícil. E por que os espíritos nos ensinam isso? Porque a gente vive num mundo de prova e expiação, onde tudo é muito difícil. Por quê? Porque nós somos pessoas muito difíceis. Vocês já imaginaram, se todo mundo só fizesse o bem, vocês acham que a gente tinha essa problemática que a gente tem hoje na Terra? Fala sério. Vocês acham que ia ter tanta guerra, fome, miséria, ter essa problemática política que a gente está vendo na atualidade? Vocês concordam? Não ia ter problema, gente, porque ninguém ia ficar brigando para disputar o poder. Você sabe como que na espiritualidade os cargos de direção são atribuídos às pessoas, aos espíritos? Vocês têm noção? Assumem cargos de direção no mundo espiritual os espíritos que mais amam. Não tem partido político não. A hierarquia, ela se dá pelo amor. Quanto mais o espírito ama, percebe? Então é o seguinte, quando a gente enxerga um espírito desencarnado, a gente não enxerga o corpo físico dele. Porque a pessoa desencarna e à medida que ela vai se tornando mais sensata, que ela vai tomando conhecimento de que qual é a situação dela no mundo espiritual, por exemplo, que ela já desencarnou. Quando a gente olha para aquele espírito, muitos espíritos desencarnam e com o tempo eles resolvem assumir a última forma que eles tiveram quando encarnaram. Ou às vezes ele teve uma existência boa em algum momento da sua vida, em outras vidas, ele resolve assumir aquela forma daquela encarnação boa que ela teve. Percebe? Só que o médium, quando ele enxerga o espírito com essa forma, mas porém ele vai notar se o espírito tem mais ou menos luz. Vocês já ouviram a expressão espírito trevoso? Às vezes o espírito ele tem uma condição moral muito degradante. Então quando você enxerga o espírito, aquela situação ruim dele, aquela sensação ruim. Quando você enxerga um espírito mais evoluído, o Chico relatava isso pra gente. Que às vezes eles estavam em reunião mediúnica, caía flores
na reunião. Eles sentiam o perfume das flores. Percebe? Por quê? Porque era a presença de espíritos mais evoluídos. Então Jesus vem nos relatar, vem nos ensinar. Isso é importantíssimo. Isso é um princípio. Isso para nós é fundamental a gente saber isso. Isso é tão importante quanto o aluno que entra lá no berçário e à medida que ele vai evoluindo a nível de estudo, ele começa a aprender as primeiras letras do alfabeto, depois ele vai aprendendo as sílabas, para ele poder aprender a ler e aprender a falar. Percebe? Isso para nós é importantíssimo. Por quê? Porque nós somos espíritos. Então Jesus vem nos ensinar isso. Não é? Aqui, por exemplo, a diversidade espiritual e moral é gigantesca. Aqui a gente teve, aqui agora, a gente tem gente que já viveu na Índia, já viveu na China, já viveu no Brasil, já viveu na Europa, que já teve 20 encarnações, 30 encarnações. Então quem olha para a gente, hoje pode achar assim, eu nasci. Mas não, eu sou muitos, porque eu já vivi em vários lugares diferentes. Certa feita a gente estava numa reunião mediúnica e o pessoal estava atendendo um espírito muito bravo, parece que era um assassino, uma pessoa assim terrível, e estava tendo muita dificuldade. E ele olhou do outro lado da mesa e olhou e apontou o dedo para mim e falou assim, eu já vivi com esse aí, na CIP, lá no Rio de Janeiro. Gente do céu, é terrível. Vocês já imaginaram? Pensa numa situação dessa. Meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Eu quase não vou no Rio de Janeiro, mas já viveu no Rio de Janeiro. Então é isso. Então as pessoas hoje, nós hoje atravessamos muitas dificuldades. Eu atravesso muitas dificuldades no dia a dia. Para nós que somos espíritas, as dificuldades são maiores. Porque os espíritos, eles sabem que a gente sabe. Entendeu? Ele sabe que você sabe. Então, ele fica te vigiando. O Nassif já sabe. Para ele, nós vamos tentar. Percebe? Então, a gente tem muita dificuldade. Nós temos muitos desafios no dia a dia, gente. É o desafio da família, do trabalho. Percebe? Da tranquilidade. É as preocupações do dia a dia. Então, diante disso, a espiritualidade vem trazer esses recursos para nós. Ó, é assim. Por que você que já tem esse conhecimento não aprende a se comportar melhor? Porque quando a dificuldade chegar, você vai saber superar. Só que aí nós temos que voltar atrás e pensar o seguinte, ó, eu sou espírito. Percebe? Eu não sou da Terra. Mas a gente tem dificuldade de fazer essas ligações no dia a dia. Então, a primeira raiva que a gente passa, que alguém atenta a gente, não é? Porque é assim que funciona. Nós ainda não temos essa capacidade. Então, quando os espíritos olham para nós, os nossos anjos da guarda, eles falam assim, Nasci tem essa dificuldade. Vão rezar por ele. Eles rezam por nós. Para que a gente tenha essa condição. Porque a coisa mais fácil do mundo é a gente atacar alguém e tirar a vida da pessoa. Porque a gente é muito bom, não é? Todo mundo aqui é bonzinho. Nós vamos sair daqui batendo asa, não vamos? Mas pisa no seu calo para você ver. Você vai esquecer o espiritismo. Não é isso que a gente está vendo no dia a dia na rua aí? Você pode, hoje tem tantos crimes no meio. Mas você pode ligar amanhã a televisão, o jornal, que você vai ver que aconteceu mais 50 diferentes. Às vezes é aquilo que o Emmanuel, ou que o André Luiz fala com a gente. 1 segundo de invigilância pode te comprometer por dezenas de séculos. Em um momento de invigilância você comete um crime.
E você acha que o crime é só matar a pessoa, só tirar a vida de uma pessoa? Esse é um extremo. Então, quando... Acabou? Falta 5. Quando Jesus vem trazer esse ensinamento para a gente, ele vem falar com nós. A vida continua após a morte do corpo físico. Nós somos espíritos em evolução. Nós não vivemos só uma vida. Nós não vivemos em um só lugar. Percebe? E nós estamos em evolução. Imagina, a gente olha para o infinito agora à noite, olha os mundos distantes. E a gente pensa assim, gente, nesse universo de trilhões de galáxias, só na Terra tem vida. Vocês já imaginaram a gente pensar nisso? A gente é muita ignorância. Nós estamos vendo aí as revelações das novas descobertas desses aparelhos construídos pelos cientistas. Percebe? Tem uma galáxia que outro dia eu estava estudando sobre isso, o cientista falou assim, essa galáxia está a 2,5 trilhões de anos-luz da Terra. A luz que ela emitiu, ainda nós não conseguimos ver ela. Nós vamos viver 100 encarnações de 200 anos e a gente ainda não vai conseguir ver a luz que essa galáxia emitiu, de tão longe que ela está. E daria uma excelente palestra. Vamos combinar a próxima palestra nossa aqui para a gente falar sobre as diversas moradas da casa do Pai. Para a gente contar a história de algumas galáxias que estão próximos da gente, para a gente poder entender. Por exemplo, o nosso sistema solar. E a gente acha que existe vida só na Terra. E esses seres, eles são tão inteligentes que eles ainda não entraram em contato com nós. Entendeu? Porque nós somos muito atrasados ainda. Por isso que a gente tem que agradecer. Então nós estamos agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade, por essa noite, por esse encontro de luz que a espiritualidade tem nos oferecido para que a gente possa se enriquecer moral e espiritualmente. Que assim seja. Bem proveitosa e harmônica. Até porque eu não trago muitas novidades para a maioria de vocês, mas esse tema ele é um pouco impactante porque ele mexe com os que já estão preparados e mexe muito mais para com aqueles que não estão preparados. A notícia que o Espiritismo traz é que a gente sempre, já há muito tempo, a gente já pensa nessa questão da transição planetária, de passar para um planeta de regeneração. Nós ainda não estamos nele. Por que nós ainda não estamos nele? Porque muitos, infelizmente, não merecem. A gente tem uma notícia boa que a expulsão daqui a pouco começa. Daqui a pouco o embarque se dará. Mas a notícia triste para alguns é que nem todos terão os bilhetes para embarcar. O que acontece com as pessoas que não vão embarcar para esse planeta de regeneração? O nosso estudo hoje se baseia muito na questão da Gênese de Kardec, o último livro escrito. Teve depois a obra As Póstumas, mas foi publicado postumamente. A questão de para onde essas pessoas vão é onde que alguns dos nossos irmãos. Porque se aqui, no planeta que nós estamos saindo de provas e expiações, para chegarmos
no de regeneração, a coisa ainda está feia para muita gente, para alguns, e que vou poder me arriscar a falar, a maioria. Por que eu digo me arriscar? Porque a maioria dos estudiosos da doutrina espírita ainda eles não chegaram a um consenso quantos que vão descer. Consequentemente, a gente também não sabe quantos vão ascender. Mas você já deve ter ouvido falar em Trigueirinho. Trigueirinho foi o primeiro a arriscar falar que 2/3 vão cair. 2/3, se a gente parar para pensar em 8 bilhões, é muita gente. É muito triste. E aí nos sobra uma minoria de 1/3. Mas, no melhor dos cenários, que infelizmente, se eu for dar a minha opinião, eu não acredito que seria meio a meio, nós ainda teríamos muitas pessoas que vão cair. Então, essa é a parte ruim associada com a boa, porque se nós ainda não caímos, é porque nós ainda estamos no caminho. Nós ainda temos essa oportunidade de algo fazer para não descer. E o que é o descer? Na Gênesis fala, como muitos livros da doutrina, planetas primitivos, ou planetas não piores do que o nosso. Agora tem muita gente falando no Krypton, esqueci até o nome do planetoide, que seria o que alguns iriam, mas na própria Gênesis fala que alguns poderiam até reencarnar em o que está escrito na Gênesis, em sociedades mais primitivas do nosso ordem. Mas se a gente parar para pensar que a Gênesis foi publicada na década de 1860, foi 1860, quando foi 1860? Foi antes, foi no século XIX, ainda no final do século XIX. Kardec, ele, nos seus apontamentos, ele percebia que existia vamos dizer assim, um grupo inferior nesse órgão. São as pessoas que ainda estavam em processo de desenvolvimento aqui. Eu não gosto de entrar muito nesse aspecto, mas na época de Kardec ainda existia escravidão. No Brasil, nós só tivemos a Lei Áurea em 1888, antes, ou seja, bem depois, quase 2 décadas depois da publicação da Gênesis, ou seja, o ser escravo, infelizmente, naquela época, era comum. Então, a gente tem 2 séculos apenas que determinadas coisas não eram, vamos dizer, não doíam para algumas pessoas. E nos apontamentos de Kardec, eu tenho aqui separado para, se alguém falar, eu não acredito que você está mentindo, eu mostro ao final. Kardec e as pessoas da sociedade daquela época achavam que os negros eram inferiores. Infelizmente, isso acontecia. E isso está publicado, não no Pentateuco, mas em apontamentos. Aí alguém pode chegar e falar assim, Adriano, então a partir de hoje eu já não sou mais fã do Kardec. Gente, contextos eram diferentes. Há um século, as mulheres elas não podiam votar aqui no Brasil. Foi depois de Getúlio Vargas que as mulheres passaram a ter talvez o direito de votar, e mesmo assim, na lei da época, elas tinham que pedir autorização para o marido. Parece absurdo hoje alguma mulher hoje pensar que para ela ter direito ao sufrágio, ela tem que ir ao marido pedir uma carta para que ela possa ter o direito de votar. Mas isso foi por tempo. Então,
nós não precisamos ficar chocados com determinadas coisas, porque também há um século nós passamos por 2 guerras mundiais, onde pessoas eram aniquiladas, etnias eram aniquiladas, porque um lado achava que era detentor da razão. E a parte, vamos dizer assim, mais complexa, mais complicada da palestra de hoje, é porque eu não tenho como escapar, tocar em determinados assuntos que são polêmicos, hoje em dia. Eu já vou de cara falar que, para mim, qual que é o mais polêmico? É a ideologia política, o que é a esquerda e o que é a direita. Não vou, é claro, cair na esparrela de defender qualquer lado, principalmente eu aqui na frente. Mas eu, novamente, me arrisco a dizer que hoje os 2 lados estão errados. Porque se eles não buscam um entendimento, eu não consigo ver um mais, vamos dizer assim, evoluído do que o outro. E olha, eu conheço e ando com pessoas tanto da esquerda quanto da direita. E a gente não precisa falar isso aí em política. A gente fala de futebol. Eu não gosto de futebol, mas eu acredito que alguns aqui gostam. Eu não consigo não lembrar de um caso que aconteceu há pouco tempo, vamos botar em 2010, um torcedor que estava com a camisa do Cruzeiro, subindo a Nossa Senhora do Carmo, cruzou com torcedores do Atlético. Ele, no bolo, ele ficou para trás, ele foi linchado pelos torcedores do Atlético, só porque estava com uma camisa. E o que mais me impactou, que eu não esqueço do que aconteceu, foi que depois dele já semi-morto, um voltou e deu uma paulada nas costas dele. Aí depois andou e voltou de novo, pegou um cavalete de ferro e tacou na cabeça dele. E tem lado certo nessa selvageria, que é, aí me perdoem os que gostam de futebol, se você é torcedor e você acha que o outro é rival, me desculpe, eu vou dizer que você está errado. O outro também, se ele achar que você está errado. Porque eu não consigo ver rivalidade como sinônimo de desenvolvimento. E aí alguém me pergunta, André Luiz, mas se o nosso país entrar em guerra, a gente tem que fazer alguma coisa. Se os Estados Unidos resolver invadir, ou a Rússia, ou a China, que não é difícil não, viu, gente? Existe uma turma de espíritas, de esotéricos, de pesquisadores, que falam que nós já passamos da fase do perigo de uma terceira guerra mundial. Muitos outros não acreditam nisso. Se houver, hipoteticamente, se houver um conflito a nível mundial, se a gente pegar geograficamente, a parte que vai entrar em conflito, ela vai estar no hemisfério norte, aonde existem potências que são mais desenvolvidas. E aí nós estamos falando dos Estados Unidos e bons países da Europa, e aí a gente joga também lá para a Rússia e por aí vai. Se eles se destruírem, porque se o russo jogar nos Estados Unidos, os Estados Unidos jogar na Rússia, aí joga na China porque é amigo da Rússia, se eles se destruírem, vai sobrar o quê? O hemisfério norte. Então, eles invadem o hemisfério norte porque eles têm poder bélico. Então, aquele negócio de, nós estamos livres, algumas pessoas vão falar assim, por exemplo, no meu caso, eu tenho quase 60 anos, 59. Se tiver guerra, o exército não vai me ligar, porque eu já passei da época de ser reservista. Mas todo conflito bélico, bélico está associado à arma. Então, as
pessoas entram na sua casa com armas. Como é que nós vamos nos defender das pessoas que entram na nossa casa com armas? Eu gosto muito de orar. Eu faço isso para proteger a minha casa, para que as pessoas não entrem. Mas a partir do momento que eles entrarem, estiverem determinados a dar um tiro em mim, pode ser que eu simplesmente deixe de existir como encarnado, mas eu vá com uma oração na minha cabeça. O que eu quero dizer é que a gente tem que fazer de tudo para que conflitos como esse não cheguem a esse ponto. E aí quando nós falamos sobre as polarizações, isso está nos sinais o sinal dos tempos, isso está escrito. Nós teremos o planeta, ele se regenera também, ele entra no processo de regeneração, ele entra numa vibração de regeneração. Só que nós encarnados precisamos acompanhar esse processo também. Por isso que haverá os excluídos, porque o planeta está fazendo a parte dele. Nós encarnados temos que fazer a nossa. Essa é a explicação de nós não entrarmos no bonde que vai voltar. Ou seja, depois que nós desencarnarmos, nós vamos voltar para talvez um planeta primitivo ou pegar um planeta de provas e expiações que talvez ainda tenha que passar por uma guerra mundial, uma segunda guerra mundial, talvez uma terceira guerra mundial, que não é agradável. Eu, por exemplo, nasci na década de 60, é claro que eu não convivi, eu não fui militante, nem de um lado nem do outro, mas todo mundo sabe que nós tivemos um conflito até que foi armado. Volto a falar, não vou defender um lado nem o outro. Conversando com pessoas da época, uma coisa me ficou clara na minha cabeça. Quem queria ir para o embate, ia. Quem não queria, não precisava. Muitas pessoas, por exemplo, a senhora é da época, muitas pessoas sobreviveram tranquilamente àquele momento. Muitas pessoas iam à praia, como eu. Eu ia à praia, enquanto tinham pessoas que estavam indo ao embate, eu estava novo, eu estava brincando de castelinho de areia. Porque a minha família, ela não tomou posição nem de um lado e nem do outro. Algumas pessoas podem falar, André Luiz, quem não fica de um lado nem do outro é em cima do muro. É o que acontece com o nosso centrão hoje em dia. Ou o cara que, quando algum atleticano fala com o cruzeirense, o cara fala que é América, entendeu? Ele não quer entrar na polêmica. Eu não vejo isso com maus olhos, não. Eu acho que simplesmente essa pessoa, ela optou por não ir ao confronto. Porque está muito fácil você ir ao confronto hoje. A questão da política, que, vou falar, não estou defendendo lá dentro, então a gente dá exemplos. Quantas pessoas que vocês conhecem, que vocês gostam, se relacionavam, e a gente sabe que essa questão da polarização está há pouco tempo. Ela está, vamos dizer assim, desde a primeira vez que o Bolsonaro concorreu à presidência, que aí as coisas começaram a emergir. Isso faz parte, porque os nossos ânimos bélicos sempre existiram. A gente só não tinha motivo para botar para fora. Vocês já ouviram falar aquela questão daquela passagem do joio e do trigo? Só recapitulando a questão do joio e do trigo. O senhor daquele campo, ele comprava sempre as melhores sementes
de trigo. Então ele, com os empregados, ele teve o esmero de só colocar semente boa que germinasse trigo bom. Um invejoso da vida, que acontece muito, sempre existiu, foi lá e plantou joio junto com o trigo à noite. Os empregados estavam dormindo, plantou o joio. No dia seguinte, os empregados viraram para o patrão e falaram: patrão, o senhor só comprou semente boa, tem joio nascendo junto com o trigo, brotando junto com o trigo, crescendo junto com o trigo. O senhor já quer que a gente arranque? O que o dono das terras, o senhor das terras falou? Arranca não, deixa crescer, deixa o joio crescer. E aí é onde vem a nossa reflexão. Por que deixar o joio crescer? Porque uma vez o joio grande, cresceu junto com o trigo, fica mais fácil de separar o joio do trigo. Resumindo essa parábola, o mal tem que aparecer. Vai ficar mais fácil até para o ceifador. Eu, por exemplo, eu tenho bronca de rede social, mas eu acho que a rede social faz um trabalho espetacular, no meu ponto de vista, para um determinado aspecto. Se eu sou chamado para ir na casa de alguém, e essa pessoa está na rede social, eu olho lá e vejo o que ela posta. Eu falo: eu não mereço frequentar a casa de uma pessoa assim. Eu estou tentando ser uma pessoa um pouquinho melhor. Porque as pessoas, hoje, não têm pudor, elas não têm receio de falar na rede social que uma pessoa tem que morrer. Volto a falar, não estou defendendo esquerda e direita, mas há pouco tempo, o caso lá do Charles Kirk. Médicos falando: que bom que o cara acertou, precisão, parabéns para ele, acertou lá na jugular. Isso é postura de um profissional de saúde, gente, independente de ser esquerda e de direita. O profissional de saúde está ali para salvar vidas, independente do que a pessoa seja. A mesma coisa um profissional de saúde falar assim: não, eu não vou salvar a vida dessa pessoa porque ela é feia. Porque, infelizmente, tem gente hoje que não gosta de andar com gente feia. Tem gente que entra no ônibus e não senta do lado de alguém que é feio. Então, eu fico ainda impressionado como está muito fácil para as pessoas externarem o que elas realmente são. E eu dei exemplo de que é gente feia, que poderia ter dado outros exemplos. Porque alguém poderia também perguntar: mas o que é feio para você? Para mim, não interessa. Porque a beleza não está nos olhos de quem vê. Mas eu poderia falar: tem gente que não senta do lado de um negro. Tem gente que não senta do lado de uma pessoa obesa. Isso é comum. Quando eu era pequeno, as pessoas entravam no ônibus, olhavam: ali tem um gordinho, desviava e não sentava. Isso tudo é preconceito. Só que, infelizmente, tem gente que não gosta de sentar do lado de pessoas idosas. Existe uma coisa chamada etarismo, que é preconceito. Tem gente que tem preconceito com a festa. Como tem gente que tem preconceito com criança. Fala: criança não sabe de nada, é um adolescente, é aborrecente e por aí vai. Então, nós estamos passando por um momento que o joio está crescendo junto com o trigo. Existem pessoas boas no planeta? Sim, muitas. Mas está ficando escancarado quem não é. Isso é ruim? Para as parábolas de Jesus, não. Para o Senhor do campo, não. Porque fica muito mais fácil. Na hora de... Não tem aquela outra máxima: muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Entendeu? Na hora de escolher fica fácil. A gente pode pensar o seguinte: não,
Deus é perfeito, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e por aí vai. Então Ele vai chegar com a varinha mágica e vai escolher. Gente, a gente tem que parar de colocar as nossas responsabilidades na mão do Papai do Céu. O Papai do Céu, Deus, o que Ele fez? Nós temos nos 15 princípios básicos da doutrina espírita, existe uma coisa basilar, que é lei de ação e reação. Então não tem esse negócio de Papai do Céu está me castigando. Se alguém aqui ainda acha que nasceu sem perna, Papai do Céu está castigando, você está no jardim de infância do Espiritismo. Jardim de infância. Tira-se a perna, a pessoa tirou a perna, perdeu o braço, nasceu sem braço, não foi que Papai do Céu está castigando, não, gente. Papai do Céu é só amor. Mas Ele criou uma lei, e a lei, quando nós estamos lá em cima, o bom que nós somos espíritas e acreditamos na pluralidade das existências. Se alguém que está aqui não acredita na pluralidade das existências, veio por causa da homeopatia, veio por causa talvez de uma cesta básica, mas ainda não entendeu o princípio da nossa doutrina. Ela é muito justa. Você faz, você tem que reparar. E só assim que nós vamos nos desenvolver. Eu lembro em outras palestras em outras casas, uma palestra que eu dei aqui, que tinha uma senhorita sentada lá no fundo. Eu posso ter sido infeliz de ter dado um exemplo, de eu falar lá que não existe inocentes. Aí eu dei o exemplo da mulher que apanha do marido. Eu fui infeliz porque isso dói para muitas pessoas, principalmente as mulheres. E aí ela levantou a mão e falou, olha, mas se você falar que não tem inocente, que você causa efeito, você está reforçando que é normal a mulher apanhar em casa. Eu falei, olha, depois a gente conversa com mais calma, com mais devagar, porque você não me entendeu. Se a mulher apanha em casa, ela tem todo o direito de ligar para o 190, chamar a polícia e ele tem que ser preso. Isso é a nossa lei daqui, é a lei jurídica e de convivência moral. Ninguém tem o direito de bater em ninguém. Mas, quando essa mulher estava ali em cima, aqui, eu vi aqui na tela que existe a apometria. Tem apometria aqui na casa, não tem? Estou perguntando para vocês aí. Tem apometria, não tem? Tem, não tem? Tem não? Aqui eu vi aqui a apometria. Bom, algumas casas têm, além da reunião de subseção, tem apometria. Quando a gente abre o campo de uma pessoa na reunião de apometria, a gente consegue ver as encarnações. E a gente consegue sair pulando de uma para uma. E aí, de vez em quando, a gente tem lá um nome que a pessoa colocou, vamos lá, fulano de tal, eu estou sofrendo demais, me ajude aí. Aí a gente abre o campo dele na apometria. A gente vai vendo que nas encarnações dele, ele matou tanta gente, ele roubou tanta gente, que dá vontade de a gente escrever uma cartinha para ele, olha, desiste, que você foi muito ruim nas outras encarnações. Então, o que acontece lá em cima? Uma coisa chamada planejamento reencarnatório. A pessoa chega lá, aí abre o computador lá, e ele fala, nossa senhora, eu fiz isso. Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, um carrasco nazista, aquele cara que abria a reação química para matar todo mundo com gás, aquele cara estava matando, em uma hora ele estava matando uma centena de pessoas, ele fazia isso quantas vezes por dia? Imagina como é que não é o karma dessa pessoa. Mas aí no planejamento reencarnatório, o que acontece? Há uma facilitação. Aquelas pessoas que geralmente a gente, porque existem também, tá?
na questão da Gênesis, ao chegar dos tempos, existem os karmas coletivos que acontecem, os desencarnes coletivos que acontecem, aquelas catástrofes coletivas, porque um grupo grande precisa se desenvolver mais rapidamente. Então, há um planejamento, os mentores vão fazer isso aqui numa tacada só. Estou falando usando as minhas palavras. Mas, a parte dessas atrocidades, geralmente nós temos os nossos, vamos dizer assim, desafetos muito próximos a nós. Eu acabei de dar o exemplo do marido. Pode ser a esposa, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o filho, pode ser o seu colega de trabalho. E por que será que acontece isso? Papai do céu vacilou e eu nasci, casei com aquele cara que me matou numa encarnação passada? Não. Houve um planejamento aonde foi envolvido o processo de misericórdia divina para que dois desafetos pudessem reencarnar o mais próximo possível para poderem liquidar dívidas do passado. É por isso que existe o esquecimento. Que imagina só, eu estou vendo aí que tem casais aí, principalmente que estão juntinhos, imagina só se você descobre que ela matou você na outra encarnação. Entendeu? Ou se isso fosse interessante, mas não há interesse nisso. O importante é que aquela pessoa que nos é difícil carregar, nós o façamos com amor. Não tem aquela outra máxima que o amor cura uma multidão de pecados? É através das nossas ações, mesmo com o coração às vezes doído. Quantas mães não vão visitar os seus filhos criminosos nas penitenciárias, mas elas levam amor. Ela pode ter participado, talvez, numa encarnação passada, de uma quadrilha onde ela aliciava o filho dela. Só que nessa encarnação, pela bondade divina, ela veio mãe de um que ainda não estava conseguindo sair do erro, consequentemente ele foi preso, mas ela não abandonou e sempre continua indo levar alento, amor, esperança na delegacia. É fácil demais, eu uso uma expressão que seria férias. Aquelas pessoas que encarnam numa família que tudo dá certo, todo mundo nasceu de saúde, todo mundo bem sucedido, todo mundo se amando, tudo dá certo, tudo é maravilhoso. Eu falo que isso são férias espíritas. Porque nesse nosso planeta que ainda não é de regeneração, eu não gosto de falar que nós estamos em provas e expiações, mas ele não é de regeneração, ainda há muita dor. Ainda há pessoas, e poucas agora, muito poucas em expiação, mas muitas em prova. Então, aquela família que veio, tudo dá certo, e tudo é uma maravilha, nada, ela destoa muito do contexto. E aí nós poderíamos também perguntar, pensar, os países, principalmente os países nórdicos, lá da Europa, que eles têm bons políticos, os impostos deles são revertidos para boa educação, segurança, saúde, é tudo beleza. Eu vou
pedir desculpa, eu faço geralmente confusão com esse dado Suíça ou Suécia. São lugares diferentes. O índice de suicídio é altíssimo. Altíssimo. Porque eles não veem problema. Eles criam problema. O índice de prostituição de meninas de classe média é altíssimo, porque vira até uma brincadeira. Tipo, eu não sei o que eu vou fazer, hoje eu vou me prostituir, vou lá, não preciso, eu tenho dinheiro, mas vou lá. Qual a explicação? O país está beleza, economicamente beleza, tem muita o avanço tecnológico e intelectual é muito grande. A questão 780 do livro de Espírito fala, a evolução moral se dá em seguida à intelectual, ela fala, é uma consequência, mas ela não se dá automaticamente. Então existem países que são ricos, mas eles moralmente eles ainda não evoluíram. E os dados desse índice de suicídio são maiores em países onde eles não acreditam em Deus. Então, está na Netflix, eu aconselho, quem não viu, assista o filme Bezerra de Menezes. Tem uma parte no filme que eu acho muito interessante, eu já estou dando spoiler, né, porque tem várias partes, né, no filme. E um materialista questiona Bezerra de Menezes, falando que o materialismo que impulsiona as pessoas de desenvolvimento social, econômico, material, isso aqui, e Bezerra de Menezes ele fala assim, me traga uma pessoa que o materialismo deu um alento espiritual para aquele filho que se cometeu suicídio. Para aquela pessoa que está desempregada, para aquela pessoa que ficou doente, aquela pessoa que perdeu uma perna. Entendeu? Então, aquela pessoa que tem ente, queridos falecendo, o materialismo não promove isso. Porque eu agora que estou ficando menos moço, eu começo a entender que determinadas coisas o dinheiro não compra. E não compra mesmo. Meu pai partiu com 82 anos. Ele tinha dinheiro para comprar uma Ferrari quando ele foi. Mas ele falava, Ferrari hoje não me traz nada. Porque primeiro que eu não tenho mais a habilidade de dirigir como antigamente. Geralmente algumas pessoas pegam um carro desse para pegar as menininhas. Eu já não estou imaginando para isso. Algumas pessoas têm um carrão desse para se exibir, para mostrar para os outros que são melhores do que os outros. E eu não tenho essa necessidade. Então, hoje o dinheiro me serve muito bem para ajudar uma família que está passando necessidade. Então, essas coisas é que integram na nossa vida. Mas tudo é muito planejado. Porque quando nós somos novos, nós temos, somente nós homens, nós temos em abundância um hormônio chamado testosterona, que nos faz cometer determinados desatinos, principalmente envolvendo a sensualização. E aí acho que o Papai do Céu fala assim, quando você ficar velho, você já vai estar mais para lá do que para cá, eu vou te dar um prêmio. Eu vou tirar a testosterona e você vai deixar de ser essa criança boba que fica olhando para rabo de saia toda hora, fica gastando dinheiro, está rindo, né? Está rindo, mas peguei um rindo aqui, viu? Gastando dinheiro com outras coisas, por causa de sexo na cabeça. O Pai do Céu dá uma oportunidade. Quantos maridos tiram dinheiro da casa para levar para uma prostituta? E aí o Papai do Céu dá uma coisa boa, tira a testosterona, deixa a gente mais calmo e outras coisas entram na nossa cabeça. Então,
Quando comecei falando sobre a questão da polarização, que ela é um sinal dos tempos, nós temos uma infinidade de coisas que elas vão nos dar a luz para nós sabermos o que realmente hoje está fazendo a diferença para as pessoas. Será que, é claro, acumular riqueza nunca foi nada errado. Conforto sempre foi, é bem-vindo demais. Mas eu volto a falar, a Ferrari não torna ninguém melhor. Porque um carro zero popular, ou um pouquinho melhor que popular, ele atende perfeitamente. Hoje em dia tem até uma vantagem. É menos pesado. Então, vários aspectos ao longo da nossa existência, elas vão sendo colocadas na nossa frente, para que a gente saiba, para a gente ter um termômetro, para a gente não ter que esperar o ceifador, que ele vai arrancar o joio do trigo. Eu aqui, eu elenquei algumas coisas, estou vendo aqui que não vai dar tempo, mas tem algumas coisas que são impactantes. Eu falei, não vou deixar para o final, se de repente eu coloco ou não, porque não é legal sair de uma palestra que a gente venha para ter um alento espiritual, sair mais pesado. Então, aproveitar que nós temos só mais uns 15 minutinhos, trazer determinadas, vamos dizer assim, direcionamentos para que a gente possa, pelo menos, nos policiar. Bom, essa crise, uma coisa interessante, porque muitos que estão chegando numa casa espírita, ou infelizmente os que ainda estão, ou que já estão nela há algum tempo, elas não perceberam ainda o sentido da vida. E a gente tem na filosofia um termo que se encaixa muito bem, que chama niilismo. Nós temos filósofos como Nietzsche, Schopenhauer, que eles são até, vamos dizer assim, pessimistas. Mas a gente não descobre sentido na vida através de uma outra coisa chamada hedonismo, que é achar que a vida é uma busca constante por prazeres. Também o asceta, que é aquela pessoa que não quer saber de prazer nenhum, quer largar de mão de tudo, quer viver na rua, entregar todas as suas riquezas para viver na miséria, achando que isso chega a Deus. Ele lança a mão de ferramentas que vão ajudá-lo a ser caridoso. Como não adianta você se esconder numa montanha e ficar em oração a Deus, você não está trabalhando pelo nosso semelhante. O Espiritismo ele fala uma coisa muito interessante, que é fora da caridade não há salvação. Então a caridade nos dá ferramentas para o nosso desenvolvimento. E as crises dos sinais dos tempos, a gente já está vendo demais. São os conflitos globais. Por isso que eu falei, não estamos livres de hecatombes, na realidade, de uma terceira guerra mundial, que isso impacta diretamente a gente. Nós não vamos entrar na guerra, mas isso respinga na gente. Mas isso já estava previsto. Porque se nós temos uma turma que ela tem que entrar num processo de purificação forçada, nada que acontece é por acaso. Volto a falar aquele exemplo que eu dei, que foi um exemplo feliz aqui na casa. Não há inocentes. Se nós estamos colhendo alguma coisa, é porque nós plantamos essa coisa. A gente vê muito crises socioeconômicas, ou seja, nós estamos num momento que também está muito fácil de nós identificarmos quem está bem e quem está apertado. E o triste é que nossos governantes, volto a falar, não é governo atual, governo anterior, pouco fizeram
para que muitos saíssem da pobreza. Na realidade, a política, ela, infelizmente, ela trabalha para escravizar um povo. E aí eu não vou entrar numa questão mais polêmica, porque nós somos espíritas. O espiritismo não é uma religião dogmática, ela é uma doutrina que faz que nós sejamos pessoas melhores. Mas na história do mundo, a igreja, ela foi um instrumento de manipulação e de opressão. Quem não concorda tem todo o direito de ir ao Google para ver isso. Nós tivemos perseguições horrorosas na época da Inquisição, pessoas eram queimadas. Nós tivemos coisas absurdas, venda de indulgências, que os nobres podiam pecar à vontade, porque iam lá com o bispo e compravam uma indulgência e ia para o céu, ao passo que o pobre não tinha direito a isso. Então, tivemos várias injustiças promovidas pela igreja ao longo do tempo. Ah, Deus está falando mal da igreja apostólica. Não estou falando. E fora que uma coisa é o Papa que nós temos hoje, uma coisa eram os papas que antigamente eles iam às guerras. Eles tinham armadura, manuseavam muito bem a espada, eles iam aos conflitos. Então, nada a ver com o nosso Papa de hoje. E eu falei já com essa questão da separação do joio do trigo. A gente tem que... O que a gente pode fazer para que a gente não seja um joio aparente? Que seja muito fácil para o ceifador cortar a gente fora. O joio, ele vai se afinizar, a gente vai usar um termo que nós espíritos falamos, ele vai se afinizar, ele vai vibrar na mesma faixa dos outros joios. Não tem aquela máxima que diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Então é muito fácil. Se aquele exemplo que eu acabei de dar do futebol, se você tem uma turma que sai para brigar e tem outra turma que sai para rezar, está muito fácil você resolver. É muito fácil, na realidade. É ridiculamente fácil resolver. Mas essa turma que por afinidade vai para o lado do joio, ela está simplesmente facilitando o trabalho do bilheteiro. Na hora de embarcar, você tem bilhete para subir? Não tem, então meu filho, então você fica aí fora. Então fica fácil. Ele bota uns 2, 3 seguranças e fala, quem não tem bilhete, é só ir passando pelo lado. E quem tem bilhete vai entrando. Isso facilita o processo, se a gente for olhar pragmaticamente. Entendeu? Então, e a questão, mas a gente vê, isso aqui é um exemplo, essa casa não existia há uns anos atrás. A gente está percebendo pontualmente a ascensão de movimentos sociais colados com a caridade. Não vamos falar só das casas espíritas, porque não só a casa espírita que faz caridade. Mas nós temos vários irmãos nossos evangélicos que fazem o próprio católico apostólico romano. Entendeu? Nós temos judeus. Tem muita gente que acha que muçulmano anda com metralhadora. Eu, quando morei em Portugal, eu visitei várias mesquitas, conheci pessoas maravilhosas. Como tem muita gente que frequenta a casa espírita, vem cá para tomar passe, beber uma aguinha e tudo, levar uma cesta básica, mas não é gente boa não. Então, não vamos falar que só nós somos os detentores do direito de fazer caridade. A todos têm esse mesmo direito. E eu falo que é muito interessante, a gente não pode julgar, o julgamento é uma das coisas que nos afasta da verdadeira caridade.
A gente sabe que está no livro do Espírito, a questão 886, o que é a verdadeira caridade. Aí está lá, benevolência para com todos, indulgência pela perfeição dos outros e perdão das ofensas. Então, se eu ficar julgando todo mundo, toda hora eu ficar julgando e achar que eu estou acima, eu estou muito longe da verdadeira caridade. Então, essa questão dos movimentos sociais, você vê principalmente a meninadinha nova, você vê, eu às vezes, no centro que eu frequento, às vezes estou lá na mocidade, faço um lanchinho com eles, tem criança de 12 anos que não come carne. Não estou falando que comer carne é errado, não. Mas aí eu pergunto, mas você não come carne? Porque eu nunca quis comer carne. Ele do nada não come carne. Então, alguma coisa já veio com esse menino. Tem criança que dá lição de moral em adulto. Outro dia eu estava numa mesa, estava vendo, aí o sujeito falou assim, mas a minha mulher, eu não deixava ela fazer isso não. A menina de 10 anos virou para ela, cara, você não é dono dela não, você não tem, menina nem era conhecido desse homem, você não é dono dela não, você não tem que deixar ela fazer o que ela faz, o que ela quiser. Ou seja, o menino deu lição de moral no cara de 50 anos. Então, está chegando realmente uma turminha diferenciada. Mas não vamos também correr no erro de achar que todo menino é bom. Não, tem menino aí que está roubando a rua, está fazendo maldade, está fazendo bullying, por aí. Mas tem uma turminha. Esses vão participar do movimento da entrada do ingresso nosso do planeta de regeneração. E uma vez me foi perguntado, Deus, eu tenho um parente que ele morreu, agora faleceu há pouco tempo, desencarnou há pouco tempo. Ele estava eu não sei se ele fazia as coisas certas ou não coisas boas, mas eu estou com medo, estou com medo se ele vai reencarnar aqui ou vai reencarnar num plano pior. Lá em cima também, o bilheteiro, ele não é carrasco. Existe aquela oportunidade, e às vezes a gente vê pessoas que não tinham que desencarnar naquele momento, mas ela estava no contexto de que ia arrastar ela para um lugar errado. Às vezes, e não falando, e não há esse preconceito de falar que nasceu num lugar mais humilde, vai ter contato com pessoas erradas. Não existe isso. Em ambientes da High Society tem muitas pessoas cometendo crimes e olha lá. Mas essa pessoa estava num contexto que ia arrastar e ela tinha uma inclinação boa. Mas a gente não tem aquela outra máxima que o exemplo arrasta. Então, a bondade divina que fez, essa pessoa desencarnou, ela foi lá em cima, ela deu uma estudada, ela deu uma respirada e vai reencarnar rapidinho para ter a oportunidade de mostrar que ela está legal para pegar o bonde do planeta de regeneração. Então, a gente não pode ver essa questão de são chegados os tempos, o fim dos tempos, como um apocalipse. Mas a gente pode pensar que o fim dos tempos, ele é um parto laborioso. Vai doer mais um pouco agora. Esse processo de transição, ele é todo parto. Aliás, eu sou suspeito de falar, mas eu acredito que todo parto, principalmente o parto natural, são todos laboriosos, porque acho que não tem mulher nenhuma que faz isso e o bebê vai, entendeu? Então tem as contrações e tem essa... Então, nesses momentos de transformação, é quase que impossível não haver dor. Mas a dor está fazendo parte do processo.
esse processo ele vem mais para purificar, para dar aquela oportunidade da real separação do joio do trigo, para aqueles que ainda estão em dúvida, eles resolverem efetivamente que lado eles vão escolher. Quando eu estava falando aqui da questão de numa guerra, não adianta, você está numa guerra, todo mundo está com arma, você tem que estar com arma. Eu vejo que o Evangelho, que a literatura espírita, ela nos dá uma ferramenta melhor. A gente sabe que nós estamos na transição. A transição é um processo doloroso. Muitas coisas têm que acontecer, estão acontecendo e vão acontecer mais coisas ainda. Mas isso é a vontade do Criador. Isso é projeto do Criador. Então, se eu tiver que escolher um lado, qual o lado que eu vou escolher? Eu vou escolher o lado que me passou todo o embasamento de amor, de caridade, de compaixão, de benevolência, de urgência, de perdão. É a questão da outra face. Porque algumas pessoas falam que quem dá outra face está se acovardando. Mas eu prefiro pensar que quem está dando a outra face, ela simplesmente está evitando o conforto. Bom, já estou vendo o Roberto ali. Coisa para danar aqui, mas é sempre assim, né, Roberto? Vamos dar um minutinho para alguém que quiser fazer alguma pergunta. Aceito até as críticas, viu? Que todas as críticas, claro, com fraternidade, né? Porque alguém pode chegar e falar assim: André Luiz, eu acho que você errou em determinado ponto. Trabalhe esse ponto, porque vai ser melhor para você. Eu não vejo isso com bons olhos. Se a pessoa quer que eu seja melhor, como é que eu vou ficar chateado? Entendeu? O problema é que hoje a gente tem que pensar o seguinte: não tem os 10 mandamentos, não matarás? Matar não é só dar um tiro na cabeça da pessoa. Você mata a pessoa, você incorre nesse pecado capital quando você joga essa pessoa para baixo, quando você tira todos os sonhos dela, todas as possibilidades de ascensão, quando você carrega ela para um lugar negativo. Então, isso você está matando essa pessoa, da forma como o não matarás. Meus irmãos, agradeço essa energia deliciosa, esse carinho. Se não tive vamos dizer assim, observações, é porque eu não impactei muito. Então eu saio feliz porque está tudo bem administrado e digerido. Obrigado pela sua oportunidade, porque sempre quem está aqui na frente é que faz o dever de casa, é porque é o que está precisando mais. E eu sei disso.